Vamos lá então, já estamos começando o Sport Show, ficou show de bola, hein? Aí, agora sim. Ô gente, vem novidades por aí, durante essa semana vocês vão ver alguma coisa de cenário, alguma coisa, já estou falando logo de cara, logo para vocês aí, obrigado pelo carinho, sejam todos bem-vindos. Miguelito, tranquilidade com você, tudo bem? Bom dia também aí pro Dieguito, Miguelito e Dieguito, e aquele beijo gostoso no coração aí, dessa menina que também é show de bola, tanto essa galera aí, obrigado pelo carinho. Fernandinha, valeu também, bom dia para você, tá? É o Sport Show, Tricolor em sua primeira vitória fora de casa, hein? E o Palmeiras de Abel, ih, rapaz do céu. Perdeu, rapaz. Perdeu pro time do Felipão. E o Corinthians? Nossa senhora, 4-0, meu filho. E até o Fred fez gol, a sucata do Fred. Sucata não, desculpa, gente. O veteraníssimo Fred fez gol. Pelo amor de Deus. O Santos, vamos falar do Santos também, né? O Peixe. E a lei do retorno também, eita, é como dizia um cara lá em Pompeia, né? Falava assim, ô fumada. É complicado, né, gente? Vamos falar de Brasileirão, Libertadores e tudo mais. O Sport Show já está começando a partir de agora. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Sport Show. Vamos lá então, já estamos de volta. E aí, como é que você tá? O Messias, ou, né, como se diz assim... Deu um branco. Diamante Negro. Bom, primeiramente, bom dia aos telespectadores, bom dia Alessandro Reis, segunda-feira começando. E vamos que vamos falar de esporte, sobretudo futebol, né? Vamos aí. Parmeirinha tá complicado no brasileiro, hein, cara? Vai acender a... Não, mas o Corinthians tudo bem. O Corinthians tudo bem. Entrou com sub-20, Mas o Corinthians tudo bem do quê? O Corinthians levou de 4, filho. Levou o Corinthians tem um jogo... Até o Fred fez o gol, meu amigo. Ressuscitou o Fred. A verdade Fred Krueger. O Corinthians tem um compromisso aí... O Roger Guedes entrou fundamental, né? Aquele, segundo tempo. No sábado entrou? Segundo tempo, né? Segundo tempo ele entrou. Aliás, 2 vira, 4 acaba, né? Mas pera um pouquinho, ele entrou no segundo tempo? Mas aonde que ele entrou no segundo tempo? Eu acho que ele estava em São Paulo, né? A verdade é a dificuldade que todos os times que têm aí um elenco não muito, né, adequado, acaba sofrendo aí com essas disputas, né, campeonatos pesados, né, e uma sequência assim, de jogos que se faz necessário você poupar jogadores, né? O caso do Corinthians, o Vitor Pereira está sofrendo lá para poder montar uma equipe para poder disputar os 2 campeonatos aí. São 3, né? Porque tem... Copa do Brasil, né? Libertadores, que eu não sei se vai ganhar do Boca ou não. Bicho Copa do Brasil tá tranquilo, porque praticamente fez o resultado. Na minha opinião, acho que até garante. Eu vou falar uma coisa. Um time que ganha... mandou 4-0 em cima do seu oponente, um clássico. Vai jogar dentro da Vila Belmiro. Só for perder de 4-0 e ser eliminado, não sei. Não é nada impossível, né? No futebol então, quer dizer, é uma caixinha de surpresa. Do Corinthians você pode esperar tudo. Do São Paulo você pode esperar tudo. Falando em São Paulo, traz aqui para mim. São Paulo mandou bem. O São Paulo conquistou sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro, neste domingo. O Tricolor bateu o Atlético Goianiense por 2-1 e Rogério Ceni valorizou a conquista dos 3 pontos e a retomada das vitórias na competição. Você está vendo os momentos importantíssimos aí. Agora, pera um pouquinho, o Corinthians foi lá e levou uma sacolada do Atlético Goianiense. O São Paulo vai e ganha. E com um time o quê? Praticamente desfigurado. O Calheri não jogou. Olha lá, o pessoal, comemoração e tal, os caras comemorando. O São Paulo venceu com 2 gols de pênalti, mas venceu, né? O Roger Guedes não sabe bater pênalti. Quer ser o cara, agora você vê, ó. Um gol de pênalti, olha só. Olha só, ó, olha lá, ó, golaço. Aí o pessoal falou, agora um negócio dizendo, São Paulo não vai ganhar fora de casa. Se ele terá novamente problemas na escalação, já que, além de 9 atletas lesionados, e não terá à disposição Igor Vinícius, Calheri e Rodrigo Nestor, expulso no confronto de ida. Estou falando em termos aí, no caso da Sul-Americana. Mas isso aí pelo Campeonato Brasileiro, totalmente o time, vamos colocar desfigurado, entre aspas, que tá todo mundo lesionado, cara, olha lá. Tá vendo? Pênalti, olha lá. Pênalti. Tem 2 gols de pênalti, um pro São Paulo e pro Atlético Goianiense, né? Não, na verdade, nesse lance, né, o Atlético acabou, exatamente, mas... o cara foi lá e converteu. O que acabou prevalecendo o pênalti, e aí... A famosa cavadinha, né? Que mata o goleiro, batida de segurança, né? No meio do gol, mas bateu fraco, deu sorte, né? Exatamente, o goleiro de um lado, né?
Agora, dá uma olhada nesse lance aí também, do tricolor paulista, né? O São Paulo acabou, olha lá, olha só. É que eu falei, foram 2 pênaltis. Um pelo São Paulo e outro pelo Atlético Goianiense, né? E aí o São Paulo acabou marcando o gol aí da vitória. Dá uma olhada, olha só, ó. Aí o zagueirão vai lá e dá uma navalhada e o cara vai... E estava em posição de impedimento, né? Mas o toque do zagueiro acabou... Exato, acabou já ajudando e muito, né? Mantendo aí a legalidade do gol. E o Luciano, que entrou muito bem, marcando 2 gols, até ofuscando um pouco aí o Caleri, né? Mas na verdade é ídolo da torcida e cheiro de gol, viu? Não estava bem, viu? Fazia tempo que estava numa seca tá aí e agora está voltando, joga bem. Só que é que nem eu falo, eu vou falar, o Luciano, são 2 jogadores que eu acho que você vai até, né? Vamos falar um pouco então, antes da gente trazer a coletiva, não, tem a coletiva já preparada, a coletiva aí, tira da tela os gols aí para nós, beleza. Tem a coletiva do Rogério Ceni. Vou colocar a coletiva do Rogério Ceni e depois a gente volta falando do atacante Luciano, tá? Coloca então a coletiva do Rogério Ceni na tela. Fora de casa, um jogo duro, que aqui é um jogo muito físico, muito duro. É uma equipe boa do Atlético Goianiense. É difícil vir aqui conquistar a vitória, né? Time bem armado também pelo Jorginho, um time que dá sempre muito trabalho. E nós viemos de uma viagem muito longa. Eles também viajaram, bem é verdade, foram para o Paraguai, mas a nossa viagem longa para o Chile, grupo pequeno de jogadores. Fico feliz, muito feliz pela vitória, a saída dessa... Consegui colocar o 2 na frente, né? Passada, estava difícil passar para o número 20, né? E chegamos a 22 pontos. Perdemos muitos jogadores no dia de hoje, que... Nós tínhamos muita gente pendurada e o árbitro gostava bastante do cartão amarelo, ele se encantava pelo cartão, mas valeu a vitória. Diante de todo o cansaço, superação, agora nós temos um dia a mais para tentar recuperar todo mundo e tentar na quinta-feira confirmar a nossa classificação pela Copa Sul-Americana. Do árbitro. É um estilo de arbitragem que ele é muito suscetível ao amarelo. Você dá um primeiro amarelo com muita facilidade, você vai ter que conduzir o jogo daquela maneira, né? Aí nós fizemos o gol, tanto que a hora que a bola viaja na saída, ele já tinha marcado o pênalti, até se antecipou, parecia, né, aquela vontade, né? Aí ele já mostrou a marca, deu até gol dos caras, né? Inclusive o cara que faz o bloqueio no Diego estava em condição de impedimento. Então é um lance até, acho que para quem é especialista no assunto, para poder fazer uma análise melhor, porque o Churin, se eu não me engano, que está em condição de impedimento, ele vem e bloqueia o Diego para o Diego não participar da jogada. Ou seja, ele participa diretamente da jogada. E depois aí o cara vai conduzindo o jogo de acordo... Ele teve critério. Ele conduziu sensivelmente desde o começo do jogo dando cartões, acabou dando cartões até o final. Então a gente pede bastante jogadores para o jogo do Atlético, né? Já tem 3 fora para o jogo de quinta, agora tem 5 fora para o jogo de domingo. Vamos recuperando jogador e tentando ver como é possível se virar dentro do campeonato. Mas hoje a vitória era primordial para a gente. A gente arriscou um pouco mais do que o normal, fisicamente, até com os jogadores, porque nós sabíamos que hoje era um jogo decisivo para as nossas pretensões e até para a colocação, que a gente ficaria numa colocação muito ruim no campeonato em caso de derrota. Muito bem, tá aí o Rogério Ceni falando sobre o tricolor paulista e aquela coisa e tal, isso é bacana, né? O atacante Luciano, pode colocar os momentos do tricolor aí novamente? Porque o São Paulo venceu fora de casa e venceu bem, né? O atacante Luciano foi o grande nome do São Paulo na vitória por 2-0 sobre o Atlético Goianiense. Ele marcou os 2 gols e foi eleito o craque do jogo. Para o jogador, a atuação, aliás, foi ainda mais especial pela atmosfera que ele encontrou aí no estádio Antônio Ascioli. Revelado pela base do Atlético Goianiense, o Luciano foi hostilizado durante o confronto e fez provocações nas comemorações dos gols. Quer dizer, Luciano, você pega o Luciano do São Paulo, né? O cara fazendo, olha lá, provocações, né, cara? Porque o cara, neguinho, só tá na orelha do cara, né, meu? Aí você pega aquele que joga na Ponte Preta, que jogou no Corinthians, que já tá meio veterano, agora eu esqueci até o nome. Os caras são marrento demais. Mas o Luciano, né? Eu esqueci até o nome do cara, mas eu vou lembrar até o final do programa. O Luciano, e aí, o que você pode falar desse cara que de repente marcou o gol e aquela coisa e tal, né? O que você pode falar aí? Um centroavante nato que passou aí nos últimos períodos aí algumas contusões, acabou sendo afastado, amargou um pouco o banco, aos poucos voltando a recuperar aquela velha forma física que até então antes da contusão, ficou um período na seca, sem marcar gols,
E nesse jogo aí não só decidiu os jogos, ex, né? A lei do ex, talvez, né? Jogando lá no Goiás, em Goiânia, né? E ele marcou 2 gols, o Alessandro, mas é um jogador fundamental aí para o esquema aí do Rogério Ceni, né? Aliás, 2 jogadores, né, centroavantes, né, que cheira a gol, né? O Caleri, que aliás é o artilheiro da Copa do Campeonato Brasileiro. Mas o Caleri é artilheiro do Campeonato Brasileiro? Até uns dias atrás tem um jogador que tá junto também. O Cano do Fluminense, cara, também tá, muito bem. De graça do Vasco, foi pro Fluminense, cara. E, aliás, o Corinthians até cogitou contratá-lo aí, né? E agora contratou o Cano e entrou pelo Cano, né? Então... E, na verdade, um dos problemas do Corinthians aqui é a falta de um centroavante. O São Paulo tem 2 belos, grandes centroavantes. Olha. Um deles é o Caleri. O Caleri e o Luciano, que parece ter voltado a adquirir ali aquela fase. Bom do São Paulo, que ainda busca uma afirmação no campeonato, sempre como irregular, faz uma excelente partida, daqui a pouco empata, daqui a pouco perde. E vamos ver se depois dessa vitória importantíssima, que tomou um susto no final, era pênalti ou não era pênalti, foi consultar o VAR e no final acabou invalidando, né, o que seria um pênalti, e o São Paulo, consequentemente, 3 pontinhos fundamentais para as pretensões do Campeonato Brasileiro. Agora, ainda bem que o São Paulo não bobeou, né? Porque bobeou, o cachimbo cai. Exato, porque tem aquele trauma, né, Alessandro? Faltando ali 15 minutos, o São Paulo vem tomando uns gols bobos aí, né? E na verdade, a hora que terminou o jogo, o Rogério Ceni vibrou ali como nunca, né? Pô, 3 pontinhos, né? Aliviado, né? Pode tirar da tela os melhores momentos, Miguelito? Traz aqui pra gente. Aqui pode ser na câmera 2, beleza, tranquilidade. Aqui, onde você quer? Aqui? Abertona? Beleza. É porque nós temos que mostrar o diamante negro, né, Miguelito? Olha o diamante negro aqui, ó. Ele vai chamar o intervalo daqui a pouco. Não, para com isso. Não, tá bom. Coloca a coletiva do Luciano, vamos lá. A gente precisava dessa vitória, veio, graças a Deus pude ajudar meus companheiros. Agradecer a Deus, sem Deus não sou nada, meus familiares estão aí, tá todo mundo aí. Estou muito feliz, agora eu vou ir para casa, vou para minha cidade aqui do lado, descansar e a partir de amanhã pensar no jogo de quinta-feira. Para quem foi mandado embora aqui do clube, né, poder voltar contra eles, fazer 2 gols, mais 2 gols na minha carreira, estou muito feliz. Aquilo ali, vocês dão o nome para aquele gol, eu só sei que foi bonito e ajudou meus companheiros. O Luciano feliz da vida aí, né? Feliz da vida. Tem gente que fala assim, pô, cara, você tá com o controle na mão? É claro, a gente tem que ter o controle, pelo menos, de alguma coisa, né? De alguma coisa, pelo menos. Pelo menos Teve cara que foi falar, pô, o cara lá na TV fica com o controle na mão. Você é muito maldoso, hein, filho? Você é muito maldoso, hein? Meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia de você, viu? Tá bom? Você sabe para quem eu tô falando, né? Se você estiver assistindo aí, que Deus, Papai do céu, te abençoe, viu? Tá? Que você tenha muitas glórias na sua vida. Tá certo? E o que você deseja para nós desejamos em dobro para você, viu? Tá bom? Papai do céu te ama, tá? Com a vitória, o São Paulo foi a 22 pontos no Campeonato Brasileiro e subiu para a 7ª colocação. Pelo campeonato, a equipe volta a campo no próximo domingo, às 18 horas, para enfrentar... Ih, rapaz, pera um pouquinho. Enfrentou o Atlético Goianiense, agora tem o Atlético Mineiro fora de casa. Será que o São Paulo vai ganhar mais um jogo? Antes, o Tricolor vai encarar a Universidade Católica do Chile na próxima quinta-feira, às 18 horas. Aí, ó, jogão, hein? No estádio do Morumba, pelo jogo de volta das 8ª de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, o Tricolor venceu por 4-2. O São Paulo folga nesta segunda-feira e retorna aos treinos na terça-feira no CT da Barra Funda. Beleza? São Paulo venceu. Vai pegar a Universidade Católica e a gente vai falar durante a semana sobre esse jogão aí. O São Paulo vai pegar a Universidade Católica no Morumbi, no Morumba. Não pode vacilar, hein? Se liga aí, Tricolor. Agora, vamos falar aqui do Palmeiras, mas daqui a pouquinho. Você quer chamar o intervalo ou eu chamo o intervalo? Vai você. Você gostou do controle aqui? Tá sob controle, pelo menos. Sob controle, né, cara? Pô, tá louco, né? Vamos fazer o seguinte, Miguelito, prepara o intervalo que daqui a pouquinho a gente volta falando do Palmeiras perdeu, rapaz, o Corinthians perdeu. Xiii, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá então, já estamos de volta e vamos falar... Ih, rapaz, o Palmeiras perdeu. Olha, uma sequência de 3 jogos e o Palmeiras, 9, apenas 1 ponto, né? 2 derrotas e 1 empate, cara, se não estiver enganado. O Palmeiras perdeu uma grande possibilidade de descolar aí dos seus adversários. Ô, Cardozito, só dá uma mexida na câmera, só um pouquinho, só.
nessa aqui, só para deixar um pouquinho, porque aqui não precisa nem das ondas. Isso. Beleza, fechou. Aí, valeu, garoto. Obrigado, cara, valeu. Né? Você vai almoçar o que hoje, ô Cardozito? Meio-dia. Mas não, o que você vai almoçar Cardápio, hoje? qual o cardápio? Qual o cardápio? Hoje vai ser Arroz e ovo. feijão e ovo. Ô, arroz, feijão e ovo. Rapaz, comeu... Melhor prato. Rapaz, comer um zoião, rapaz, é bom, né? Rapaz, mas aquele ovo caipira ou aquele branco? Do branco? O branco é bom, mas o caipirinha é bom, né? É melhor. Rapaz, depois eu vou dar uma bandeja de presente pra você, tá? De ovo de codorna. Tá precisando de ovo de codorna? Não, pode ser de galinha mesmo. Não tá precisando de ovo de codorna, não. Ai, meu Deus. Ô Dieguito, você tá meio dodói hoje, não tá não ainda? Um ovinho de garganta, um ovinho de codorna vai bem pra você? Ah, não sei, né? É bom, né? Hã? Aí, ó. A Fernanda só olha de lado e fala, meu Deus, esse cara é doido. Hoje de manhã, eu dei muita risada hoje, viu? Aprontou aí. Ah, não, eles aprontam, eles ficam aprontando, né? Tá vendo uma novidade, talvez vai vir um novo programa aí. 2 novos programas. Mas não posso falar o que é. Pra guardar a surpresa aí. É, surprise. Vamos lá então, vamos falar aqui do Palmeiras. O Palmeiras, o Atlético Paranaense esquentou a briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, bateu o Palmeiras por 2-0 na noite desse sábado, no Allianz Parque Arena, em São Paulo, perdeu dentro de casa, cara. O resultado colocou o Furacão na 2ª colocação, né? Vamos lá, do Campeonato Brasileiro, atrás do próprio Verdão. Vixe, Maria, perdeu. E é claro, os dois gramados são sintéticos, né? Semissintéticos, vamos dizer assim. Tanto um quanto o outro. O Palmeiras desperdiçou a chance de disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Abel Ferreira lamentou as chances, deve ter xingado Gandula, falou torcedor, falou da imprensa, né? E lamentou as chances perdidas e apontou a afobação e falta de concentração no momento de finalizar. Eita, nós agora, perdeu por 2-0 dentro do Allianz. É complicado. O Corinthians também, que se não toma jeito, não, vai levar uma pancada também, né? Agora, o Palmeiras perder da forma que perdeu é complicado. Jogando no Aliança ainda, perdeu para o Atlético Paranaense. Agora, é a lei do ex-técnico, né? Porque o Felipão tá dando certo ao Atlético Paranaense, rapaz. Que coisa, né? Vê se pode um negócio desse, o Felipão, rapaz. Quem diria? O Felipão contar no Palmeiras, agora jogando... E jogou de igual para igual com o Atlético Paranaense. Né? O Atlético Paranaense jogou de igual para igual com o Palmeiras. Agora, o que acontece? Olha lá, ó, quer ver pênalti? Olha lá. E aí, meu amigo, não teve chororô, não. Olha lá, o pênalti maior, marcado aí, ó. Goleiro de um lado, bola do outro. Nem saiu na foto, coitado, viu, rapaz? Vê se pode um negócio desse. E aí o cara só coloca a mão e pede para a torcida ouvir. Mas como é que é? O torcedor do Palmeiras? O torcedor do Palmeiras chiou, hein? E o Palmeiras, é claro, continua o melhor do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Continua na liderança. O melhor da Libertadores, sem dúvida nenhuma. Não é porque perdeu o jogo. Acho que era o momento de perder agora, né? Pode tirar da tela, Miguelito? Traz aqui para mim, nessa aqui, fechada. Eu quero o seguinte, tem um Abel sobre a coletiva, coloca na tela para gente, vamos lá. Vamos falar que temos que ser mais eficientes e temos que assumir isso. Temos que ser mais concentrados, menos afobados. Nós criamos oportunidades suficientes, mesmo sofrendo 2 golos, para ganhar a este adversário. Eu já tive a oportunidade de ver os lances que nós criamos, inclusive isolados, só um nosso jogador e o goleiro deles. Portanto, não vamos falar do Dudu, não vamos falar da tática, vamos ser muito claros e objetivos. Quanto ao Atlético Paranaense, quantas vezes finalizamos, disse você? 35. Tiverem que criticar e não criticaram, estou orgulhoso dos meus jogadores e muito orgulhoso da nossa torcida, porque não há maior juiz ao nosso desempenho do que os nossos torcedores. E os nossos torcedores no final do jogo, tal como eu fiz ali na roda no final, reconheceram que nós jogamos e criamos suficiente para chegar ao final com outro resultado. Agora, não podemos não olhar para os factos e dizer sim, tínhamos que ser mais efetivos nas oportunidades que criamos. Sim, não podemos criar tanto e falhar. Não, porque esta equipa já mostrou que houve jogos em que criou muito menos e teve um score muito maior. Nós só flagrantes, mesmo daquelas 5, daquelas que é impossível falhar, não podemos falhar. E, portanto,
acho que fica aqui um sentimento de tristeza, porque, na minha opinião, fizemos um jogo para sair com outro resultado, mas o futebol é isto, às vezes é preciso ter... eu não queria dizer sorte, mas a verdade é que nós hoje não fomos competentes, não fomos, acho que é melhor ir por aí, não fomos competentes na finalização e criámos suficiente para ganhar este jogo, mesmo sofrendo 2 golos, que podíamos ter evitado, mas que os sofremos, mas criámos suficiente. Portanto, não adianta falar se é o da direita, se foi o Zé, se foi substituições, não esqueçam isso, porque o caminho não é esse, não é o meu caminho, é olhar para os factos. Muito bem, está aí a coletiva do Abel Ferreira. Agora falando do técnico Luiz Felipe Scolari, engrandeceu a vitória do Atlético Paranaense por 2-0 diante do Verdão. Neste sábado, no Allianz Parque Arena, para a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os 2 pontos do líder Alviverde. A 2 pontos do líder Alviverde, o treinador não coloca o Furacão na briga pelo título. Falando nisso, o Felipão também falou sobre o jogo. Personalidade a cada jogo e um pouco mais de entrosamento entre todos que jogam no Atlético, porque nós não temos hoje um grupo de 11, 12 ou 13, mas já temos praticamente 20 jogadores que ao entrarem não tem nada de diferente um do outro, fazem aquilo que é planejado, cumprem com aquilo que é trabalhado e a gente está conseguindo bons passos, mas não conseguimos nada e vamos ver se conseguimos alguma coisa na terça-feira, onde jogamos uma classificação para a fase seguinte da Libertadores. Estão se adaptando entre eles, estão conversando um pouco mais, a gente tem mostrado nos diversos locais, em vídeos, em treinamentos, como fazer, como é possível ser feito, e às vezes não dá. E eles estão buscando um pouco desse entrosamento, embora a idade às vezes faça um pouquinho de diferença, como o Vitor Roque, com 17 anos, está jogando muito bem e coisa e tal, mas tem que aprender algumas coisas, porque nem na base ele aprendeu, ele com 15 anos já era profissional. Então são detalhes que a gente vai implementando e isso é bom para o Atlético, bom para todo o grupo, e uma vitória como a de hoje faz crescer a equipe toda, todos eles ficam entusiasmados com trabalhar um pouco mais, porque estão vendo que ao trabalhar um pouquinho mais e algumas valências diferentes, a gente tem conseguido resultados. Tá aí o Felipão, né? O velho Felipão, campeão mundial com a seleção brasileira, tá no Atlético Paranaense, passou um perrengue lascado e agora parece que tá dando certo. Os próximos jogos do Palmeiras será no dia 6 de julho contra o Cerro Porteño pela Libertadores da América. Dia 10 vai enfrentar o Fortaleza fora de casa pelo Brasileirão. Dia 14 tem Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil. Dia 18 de julho, Palmeiras e Cuiabá pelo Brasileirão. E dia 21, a América Mineiro vai jogar fora de casa e Palmeiras também pelo Brasileiro. Dia 24 também pelo Brasileiro, Palmeiras e Internacional. E dia 30 de julho, Ceará e Palmeiras também pelo Brasileirão. Poxa vida, nessa constelação de idas e vindas, vai e vem, acerta, não acerta, o que você pode falar deste Palmeiras, que é o melhor no Campeonato Brasileiro ou não? Quem será? Atlético Mineiro, Atlético Paranaense? O que você falasse pra gente? Alessandro, o Palmeiras vive 2 momentos distintos, né? Na Libertadores, imbatível, intensidade, determinação, foco, transição da defesa para o ataque, ou seja, dando show. No Brasileiro, nos últimos 3 jogos, nas últimas 3 rodadas, o Palmeiras tem obtido, assim, péssimos resultados, né? Perdeu para o São Paulo, empatou com o Avaí, né, perdeu ontem dentro de casa, né, a parte complicada é que você perde uma oportunidade de deslanchar, né, de espregar ali, desgrudar ali do segundo, terceiro colocado no campeonato, que aliás já não é mais o Corinthians, com essa vitória aí do Atlético. O Atlético passa a obter aí a vice-liderança do campeonato. Um campeonato difícil, viu, Alessandro? É um campeonato longo, né, que depende muito de preparo físico, depende muito do elenco, e 3 campeonatos pesadíssimos, né? O Brasileirão, a Libertadores, Copa do Brasil,
né? E a Sul-Americana, né, para quem está no caso do São Paulo, então são campeonatos que exigem muito do físico dos jogadores e inevitavelmente acabam ocorrendo contusões, né, queda de produção, aí inevitavelmente o técnico tem que entrar com um time alternativo que acaba perdendo rendimento, né? No Palmeiras não era para acontecer isso, porque tem, na minha opinião, juntamente com o Flamengo, o melhor elenco do Campeonato Brasileiro. Não é, precisa ver, tem que fazer um diagnóstico ali do Abel o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco acende aí a luzinha, né, amarela, você tem que ver o que está ocorrendo, né, no Brasileirão. Talvez seja a prioridade no foco na Libertadores e acaba comprometendo um pouco, aí, apesar que o Abel ele faz um trabalho psicológico muito bom no Palmeiras. Né? É um técnico que de repente está vindo fazendo um trabalho bom, interessante. Ó, vocês palmeirenses aí, não se preocupem, o Palmeiras é líder ainda. E pela Libertadores vai pegar o Cerro Porteño, já venceu lá. Aqui então venceu por 3-0. Agora só não, já corre. Tem aí a vaga garantida. Já tá garantido. Mas esse brasileiro é um Brasil diferenciado, né, Alessandro? Tá estranho, né, cara? Você vê a diferença de pontuação, é um campeonato que tá equilibrado, né? Você lembra que eu Até falei? agora não pintou ninguém, esse vai, ou seja... Então esse vai, mas quando é a hora que tá pensando que ele vai, ele volta. Leva lá um tropeço, né? Volta. Agora, tem uma coisa, a gente tem que lembrar o seguinte, os times estão oscilando, né? Arroz com ovo hoje, beleza. Um abraço, até a tarde, valeu. E a questão é o seguinte, a gente vê combustível... Você quebra, pô. Não, mas cara, apesar que arroz com ovo, cara, é o esse final prato de semana, predileto. Com a cebolinha, então... Ontem eu tive que sair, arejar um pouco a cabeça, porque tem hora que a cabeça fica milhão, cara. Né? Depois a gente tá até comentando sobre o Palmeiras. Mas eu fiz um arroz em casa, filé, uma delícia, tipo cara. São João, como é que é? Não, como é que é? Hã? Tio João, né? Tio João, que é o asfaltinho ali? Não tio propaganda João, aí, não, tô usando outro mais, né? Tá na promoção. Promoção e promocinha. Aí, rapaz, o que eu fiz? Coloquei bacon, linguiça bem picadinha. No meio do arroz ali? Não. Primeiro bacon, linguiça picada, bastante cebola. E peguei 3 ovos. E que fiz o mexido, só nos 3 ovos. Depois, quando estava já pronto, fritinho o bacon, né? A linguicinha também bem picadinha, a cebola, belezinha, bem feitinha ali, bastante alho, né? Com a banha de porco, eu fiz na panela e tal, tudo. E aí, quando estava pronto, o que eu fiz? Eu acrescentei o arroz antes de cozinhar. Coloquei, culinária, hein, gente? Calma aí, vai. Essa é uma introdução para entrar no Palmeiras, né? Você está falando bacon, você de porco. Exatamente. Isso é uma... Para entrar na Palmeiras. E aí essa foi boa. E aí o que acontece? Eu preparei, depois eu peguei o arroz, coloquei o arroz, fritando o arroz juntamente com a banha de porco, aquela coisa e tal, que é uma delícia, eu gosto mesmo. E aí depois o que eu fiz? Eu fiz o arroz na panela, tranquilo. Rapaz, cachorro não comeu, né? Não sobrou. Não sobrou, filho, não sobrou. Foi muito bom, uma delícia. E de vez em quando, é uma coisa tão simples de você fazer na sua casa. É o caseirão, né? A comida caseira. E aí, o que você faz? Não, eu vou fazer o arroz separado e vou colocar todo esse ingrediente. Não, faz junto no ingrediente, porque o arroz vai pegar aquele gostinho e tal. Ficou soltinho, né? E aí, rapaz... Bem light, né? Light. Não dei pra ninguém. Olha, sinceramente, eu nadei de braçada ali. Isso é bom. Mas, falando sobre o Palmeiras, né? E falando sobre o Felipão que acabou vencendo, fora de casa, o Felipão parece que talvez, será que está renascendo das cinzas? A questão é essa. Agora o Palmeiras na Libertadores está muito bem, no Brasileiro está oscilando. E lembra que eu falei do Corinthians? O Corinthians agora, o Corinthians é ladeira abaixo, filho. Não. Né? Estou falando para você, é ladeira abaixo. Se não tomar vergonha na cara... meu filho, aí ela olha, acima. Se deixar escapar a vaga na Libertadores, né, trazer um resultado complicado, se vai trazer, não sei. A cobrança vai ser muito grande, né? O Brasileirão passa a ser quase que uma obrigação. Então. Apesar que na Copa do Brasil, o Corinthians praticamente... Apesar que a gente vai falar isso. Agora, um cara que perde o pênalti é complicado. O Palmeiras perdeu na hora certa. Sim. O Palmeiras perdeu na hora certa. Por quê? Ele está bem na Libertadores... E tem chance na Copa do Brasil. Perdeu do São Paulo na Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu do São Paulo, perdeu para o Atlético ontem e empatou com o Avaí. São 3 falando de rodadas ruins no Brasileiro. Mas falando de Copa do Brasil, o Palmeiras perdeu por 1-0 para o São Paulo na Copa do Brasil. Vai reverter o resultado? Pode até reverter.
Tranquilo. Ah, foi na Copa do Brasil, Na Copa do bem Brasil. lembrado. Mas só não deixa de ser, então, né? Mas a questão é a seguinte, perdeu por 1-0, o Palmeiras perdeu. O Palmeiras pode reverter a Copa do Brasil, é claro. Lógico. Libertadores está praticamente classificado. No Brasileirão Tem tempo para recuperar. Mas o Palmeiras perdeu na hora certa, continua sendo líder, Sim. perdeu na hora certa e tudo mais. Então o Palmeiras está tranquilo. O Abel Ferreira já está, não sei o quê, tal, já está bravo com o Gandula e tal. Apesar que agora ele deu uma freadinha. Melhorou bastante. Melhorou. Mas a maioria das vezes fala da arbitragem, fala não sei o quê, e fica complicado. Mas, ô Manuel, você falou que eu falei que o Palmeiras ia perder ou empatar, né? E aí você falou que ia ganhar. Você perdeu a aposta, você pode pagar aí, ó. Falei, quer apostar? Eu falei, vou apostar. Então, semana que vem eu tô indo almoçar aí. Sertanejo. Já prepara, exato, prepara um suco tranquilo, nós brothers aqui, né? Você vai servir a mesa aí, tá bom? Tá bom, palmeirense? Tá bom? Um abraço pra você, Manuel. Ah, quem tá assistindo a gente é o Mr. N. Ah, o Mr. cara N. que precisa ser estudado pela NASA. O cara que vai fazer o Senhor dos Anéis agora. Vai ser o artista, o ator principal do Senhor dos Anéis. Né? Vai estar com os anão lá e tal, tudo. Vai ser gente boa. Ô, Mr. N, um beijo no seu coração, viu, seu Ricardo? Que Deus te abençoe. Um abraço aí pro nosso amigo Tião, que deve estar feliz da vida, né? Com o resultado aí do São estar Paulo. Feliz da vida. Meu amigo, né? Lafayette, né? Lafayette também? Lafa, É. tá São Paulino Roxíssimo. nato, roxo. Eita, Deve nós. estar feliz da vida. Você quer chamar um intervalo agora? Não vai chamar. Ô, Miguelito, coloca só o... Vamos aqui na... Não, fechadinha, pá, só você. Coloca ele na 3 aí, ô Miguelito. Que agora esse menino, certo? Diamante Negro vai chamar o intervalo, fica à vontade. Vamos aos nossos comerciais, daqui a pouquinho a gente volta com o Sport Show na sua TV. Sport Show. Vamos lá, já estamos de volta e nós vamos falar de quem? Do Corinthians? Do Corinthians? Ih, rapaz, levou uma guascada. Até o Fred, o aposentado Fred Fegou, meu Deus do céu. Ai, meu pai do céu, meu Deus. A véspera de encerrar a carreira, aí, ó. O Fred marcou o gol que fechou a goleada de 4-0. Ô, Corinthians, não dá não, né, rapaz? E sobre quem? O Corinthians, né? Até o Manuel, o ex, fez gol. Meu Deus do céu, Manuel. Ave Maria. Como pode? Olha, o Biro, molequinho novo lá. Por que não tocou de lado, rapaz? É tão fácil, né? O jogo foi no Maracanã. Carcanhada, dá uma olhada. Ó, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 2 de Cano, né? Olha lá. Olha só. E o Manuel, cadê? Ah, pensei que ia ser o gol. Com 2 de Cano e outro de Manuel. E o Tricolor construiu placar diante da equipe de Vitor Pereira, que escalou muitas reservas de ouro no jogo de volta contra o Boca Juniors pela Libertadores da América na próxima quarta-feira. Agora o Manuel vibrando, ex-Cruzeiro, ex-Corinthians, olha lá, dá uma olhada. O zagueirão também, eu vou te contar, hein? Eita, nós, viu? O Bambu, filho, envergou e não deu certo, não, rapaz. Deus me livre esse Corinthians, misericórdia, olha lá, lavar o Cássio correndo, corre Cássio, corre, olha lá, olha, limpou dentro da área, olha só, rapaz, meu Deus do céu, o técnico Vitor Pereira demorou a aparecer na entrevista coletiva do Estado do Maracanã na noite desse sábado, depois da derrota por 4-0 para o Fluminense, depois de conversar com o jogador, acho que ele deve ter dado uma cacetada, olha, livrinho de novo, ó, segundo gol, o Cano, rapaz, meu Deus do céu. Ele falou com o jornalista e mostrou abatimento pelo placar. Também perder de 4, filho. Você quer... Dá olha o outro lance, olha lá. Olha o Cano, rapaz. É, rapaz. Não contratou o Cano, entrou pelo Cano, olha lá. Aí, ó. Olha lá. Olha o gol do Cano, olha lá. E o gol do Fred foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Olha o Corinthians perdendo. Ó, gente, olha lá, driblando. Deitando e rolando, fazendo o que quer da vida. Olha lá, vê se pode. Olha lá, olha o Fred. Olha, rapaz, o Miguel, tira da tela isso aí que eu não quero ver isso aí não. Pelo amor de Deus, não dá não. Tem a coletiva do Vitor Pereira, coloca na tela pra gente, vamos lá. Esta derrota é uma derrota que custa, não é? Uma derrota que custa, não há dúvida nenhuma. Eu não me recordo na minha carreira de uma derrota assim, mas foi uma derrota justa por aquilo que aconteceu em campo. Nós priorizamos claramente o jogo do Boca, não é? Tínhamos necessariamente que priorizar o jogo do Boca. Hoje sabíamos que corremos riscos, sabíamos que juntando a maioria dos jogadores que não têm tido grande oportunidade de jogar,
portanto, com falta de ritmo, juntando alguns miúdos também, portanto, apanhando um Fluminense bem trabalhado, uma equipa que está fresca, uma equipa que está na máxima força. Sabíamos claramente que o risco era grande e que íamos cometer alguns erros, como cometemos. Portanto, um risco calculado, mas não há dúvida nenhuma, esta é uma derrota pesada, uma derrota que custa à torcida, custou aos adeptos, mas também nos custa muito a nós. Mas a corda estica e há um dia, chega um dia que rebenta, não é? Portanto, não temos contrafactos, não há argumentos. Nós não temos, neste momento, não temos argumentos, ou para este jogo não tínhamos argumentos para defrontar uma equipa com o nível do Fluminense. Muito bem, está aí a coletiva do Vitor Pereira. O Fábio Santos, lateral esquerdo, destacou esse fator após a partida pelo Brasileirão, mas observou que não é normal o Timão sofrer uma derrota tão elástica do jeito que foi. E aí tem a coletiva do Fábio Santos na tela. Não, acho que a gente vai saber levar tudo isso, né? Como eu te falei, óbvio que não é natural, não é fácil, a gente não está acostumado a perder por 4 gols. Mas dentro de tudo que aconteceu da semana, os jogadores que nós perdemos, estreando outros jogadores, o time muito mexido, isso não é desculpa, mas como eu te falei, é tentar esquecer isso o mais rápido possível, levantar, descansar, recuperar quem está lesionado para fazer um grande jogo na terça. Na Bombonera contra o Boca, depois do empate em 0-0 no primeiro jogo, na Neoquímica Arena, o Corinthians precisa de uma vitória para garantir a classificação às quartas de final. Nova igualdade vai levar a decisão aos pênaltis. Não há mais saldo classificado na Libertadores da América. Desse jogo, perdeu de 4-0, que piaba, hein? Deus me livre. Ele sentiu, né, o gosto do amargo que o Fábio Busto do Santos, né? O Corinthians meteu 4 no Santos e foi para a comemoração, né? Agora o inverso. Ele falou de risco, né, calculado, Alessandro. Na verdade, eu acho que faltou um pouco de respeito ao Fluminense. O Fluminense que tem um excelente técnico, eu particularmente gosto muito, Fernando Diniz, equipe toque de bolas rápido, mas com objetividade. Né, o Ganso que parece que está voltando, né, a jogar um bom futebol e na minha opinião, acho que o Vitão teria que fechar mais a casinha. A equipe totalmente desfigurada, que é justificável, porque tem um jogo decisivo contra o Boca na Bombonera, ou seja, é um tremendo desafio. Mas a equipe começou até bem, né? O Biro, aliás, o Pitão no meio campo também não entendi muito, mas são as necessidades de um técnico que tem um elenco pequeno, reduzido, que aliás as categorias de base é o que está segurando a barra do Corinthians, só que nem sempre dá certo. Então, ele mesmo falou, um risco calculado, mas, tá pegando o Fluminense no Maracanã, com um time, um técnico que tem toque de bola muito rápido. Então, faltou levar uma proposta de jogo um pouco mais defensivo, né? Sabe, casinha fechada e tentar o contra-ataque. Não, o Corinthians partiu para cima como se tivesse a necessidade e a obrigação de ganhar do Fluminense do Maracanã. Tá aí o resultado, né? Custou caro e agora tem aí o grande desafio de procurar aí a recuperação nos próximos jogos, porque senão a coisa começa a pegar e daqui a pouco a cobrança. E de repente, se não classificar para a Libertadores, aí é uma outra porrada. Se de repente vai que o Santos mete 5 gols na Vila Belmiro, que eu acho quase impossível, mas não tem nada impossível, aí começa a pintar uma crise aí no Corinthians e consequentemente, acaba não contribuindo para o desenvolvimento da equipe. Ainda bem que tem uma esperança legal, né? O Yuri, que é recém-contratado, tem aí uma esperança para os torcedores resolver grande parte do Corinthians, que é dos problemas do Corinthians, que é a ausência, a falta de um centroavante, mas já que nós perdemos o jogo. Olha, não é por nada não, mas é difícil, hein? Perdeu da forma que perdeu. Perdeu faz parte, mas tomar 4 assim, né, Alessandro? Da forma que perdeu. Agora, ele coloca um lateral esquerdo, coloca o Piton no meio e depois coloca o Fábio Santos e o Biro. Quer dizer, 4, cara, canhoto correndo todo aquele lado. Por que não aproveitou e colocou o Gandula também? Isso é bom, né? Porque aí já tá um entrosamento legal. Além de poupar, né, Alessandro? Tem as contusões, né? Tem o Willian que parece que o Fagner, então, lateral, mas é complicado. Mas eu acho que o Corinthians, eu acho que ele vem aí para a Libertadores, eu acho que o time completo. Agora, esperar para ver o que vai acontecer. Um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. A lei do ex, falando do Santos, a lei do ex, voltou a aparecer
no Campeonato Brasileiro. Já chega o Felipão, lei do ex, né? O Manuel, lei do ex. E no Brasileirão, o Santos, lei do ex. Dessa vez, para dar ao Flamengo a vitória por 2-1 sobre o Santos, nesse sábado, perdeu na Vila Belmiro. Gabigol entrou no segundo tempo e marcou o gol que garantiu o importante triunfo do rubro-negro. Pedro abriu o placar em um primeiro tempo dominado pelos cariocas. O Peixe só respondeu na etapa final e contou com a falha do goleiro Santos em falta batida por Zanocelo para empatar. Agora, tem uma coisa. Lei do ex. O técnico do Flamengo qual é? Dorival Júnior. Lei do ex também, como técnico. Rapaz, mas os ex mandaram bem esse final de semana, viu? Tá louco, hein, rapaz? Dirigiu o Santos por um bom tempo. Questionado sobre a situação, o treinador tem buscado minimizar as críticas e diz preferir focar na evolução do time desde que chegou. Ele tem defendido o trabalho realizado no Peixe e ressaltado a competitividade do time. Aonde, meu Deus do céu? Olha lá. E aí o Mengão e tal, né? Venceu por 2-1 dentro da Vila Belmiro, rapaz. O Palmeiras perdeu dentro do Aliança. O Corinthians levou uma goleada. Só o São Paulo que saiu belezinha na bagaça, como salvou os paulistas. Salvou os paulistas. E São Paulo não estão rindo à toa agora, né? A questão é essa. Agora você gosta da lei do ex aí e o Santos fazendo gol, hein? Goleiro Santos defendendo grandes defesas, né? Para inibir o gol do Santos. Agora, é que eu falo, né, gente? Não é fácil, né? É complicado. E esse negócio aí da lei do ex aí, ela vem para arrebentar. Então, é difícil. É difícil a gente ver isso aí. Pode tirar da tela, Miguelito, porque nós vamos trazer agora a coletiva do Fabian Bustos na tela. Vamos lá. Boa noite. Sí, ha sido parejo todo, salvo el partido desastroso de Copa do Brasil. Lo demás ha sido muy parejo, hasta el juego de hoy también. La realidad es que hoy Flamengo tuvo más jerarquía, algo que nosotros hicimos un buen juego, un juego parejo por lo menos, no merecimos irnos perdiendo el juego. Parece que hubiera sido un empate, un resultado más justo. Pero ellos tienen jerarquía que nosotros no tenemos y esa jerarquía marca diferencia, como pasó un poco con Palmeiras, un partido parejo que no lo merecimos perder y lo perdimos. Después como competió con todo, sacando el juego en Copa do Brasil, lo demás han sido parejo con todo. Hemos ganado uno y lo demás casi todo lo hemos empatado, solamente hemos perdido de lo que usted está marcando. Sacó el partido que fue muy ruin, que fue el partido de Copa do Brasil. Después hemos competido, ha sido parejo casi todos los juegos y algunos que lo merecimos ganar, varios. La realidad es que todos los equipos se están reforzando, todos, ya vimos, ya se está moviendo, la ventana abre el 18. Esos son temas que yo no manejo, obviamente que no sé, pero todos ustedes saben más que yo cómo está la situación o cómo ha estado en los últimos años y por qué está costando mucho contratar. La realidad es que sí, vendría bien que vinieran más jugadores a tener un equipo más competitivo, intentar competir, porque yo repaso, de los 12 juegos que hablamos, empate con Inter, parejo, un muy gran equipo, con mucho plantel, mucho recambio. Si ponemos a nombrar, hay jerarquía. Atlético Paranaense, empate, igual. Atlético Mineiro, empate, igual. Empate. Solo perdimos con Palmeiras, perdimos con Flamengo, que para mí entender, después tengo que ver el juego, no merecimos perderlo. O Vinícius Zanocelo começou mal a partida, acabou falhando no primeiro gol do Flamengo ao não acompanhar Everton Ribeiro. Foi mais participativo na segunda etapa e marcou o gol santista em cobrança de falta, que contou com a ajuda, é claro, do goleiro Santos. Tem a coletiva do Zanocelo na tela. Primeiramente, a gente fica muito triste, né, por
A gente sabe como o Santos é forte na Vila Belmiro e os resultados não estão vindo aqui dentro da nossa casa, isso nos incomoda muito. A gente fica triste, a gente está trabalhando o máximo possível para reverter essa situação. É continuar na mesma vontade, continuar trabalhando cada vez mais que os resultados vão vir. O elenco do Santos se reapresenta agora, se representou, aliás, nesse domingo, quando está iniciando, claro, vai iniciar a preparação para a partida contra o Deportivo Táchira. Uma vitória simples garante a classificação do time na competição continental. Santos, jogando da forma que jogou, nós temos ainda pelo menos mais 4 minutos. Perdeu do Flamengo, né? O Pedro fez o gol, depois o Zanocelo empatou e depois o Gabigol acabou virando. E aí? Um resultado normal, Alessandro, apesar que é um clássico, né? Mas o Flamengo vem, né, na tentativa de uma recuperação durante o campeonato. Você lembra o que eu falei do Flamengo? Exatamente. O Dorival Júnior que começa já a apresentar alguns resultados em relação ao início de um trabalho, né? E aquilo que eu disse, na minha opinião, junto com o Palmeiras, é o melhor elenco do futebol brasileiro hoje, o Flamengo, jogadores decisivos, né? Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, então, o Ilharão. Então, é um jogo complicado para o Santos, em que pese que foi dentro da Vila Belmiro, e da Vila Belmiro o Santos costuma ter aí a superioridade, mas um resultado normal, 2-1. Aí pro Flamengo, com o gol do Gabigol, né, que não tem aquela coisa de marcar gol e não comemorar porque eu joguei muito tempo aqui, não, ele marca o gol e vai pro abraço, não tem essa onda, porque eu sou ex-jogador do Santos, aliás, a formação dele foi no Santos, né, mas é aquela dificuldade, né, são campeonatos, né, pesados, né, no caso do Santos aí, uma Sul-Americana, a Copa do Brasil, que aliás, os 4-0 contra o Corinthians deixa aí um amargo, né? Ou deixa aí um resultado indigesto. Então, portanto, o Santos nos próximos jogos, se não me engano, já na Sul-Americana, tem aí quase que a obrigação de buscar um resultado positivo, até para evitar. Fora, vai jogar dentro de casa, para evitar aí uma possível, né, cobrança, né, uma crise aí dos torcedores que costumam cobrar de forma bastante contundente, né? Às vezes até exagerada, né? No caso aí, não todos os torcedores, mas parte da torcida do Santos começa a fazer cobranças um pouco acaloradas aí. Espero que isso não ocorra, né? Você tem que ter paciência para que o técnico possa fazer um trabalho, né, e possa colher bons resultados. Muito bem, tá certo. Então vamos ver esse lance aí. Acho que esse lance deve ser do gol, né? Vamos ver. Aí, ó. Tem esse centroavante Pedro, gosto muito do futebol desse moleque, joga muito. Olha lá, e o cara tava, limpou, aí, bateu. Biquinho e tal. Agora goleiro. Chegou o Gabigol. Aí chegou o Gabigol que sabe se posicionar, movimenta muito. E não vai para a seleção, aí fica Coutinho, fica essa na verdade, o Filipão fechou com o grupo lá, né, Alessandro? Não, só o Gabigol, o Filipão não, o Tite, Filipão. O Filipão já tomou, depois daquele 7-1. Nossa senhora, não. Só ficou. Pode tirar da tela aí? Coloca pra gente agora aqui, coloca a classificação do brasileiro para nós. Vamos lá, vamos ver como é que tá a classificação do brasileiro. Aí, ó, o Corinthians tá em quarto, ladeira abaixo, filho. Ladeira abaixo. Parmeira 29, 27 tem o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians 26, Internacional com 25, Fluminense 24, São Paulo 22, Flamengo 21, Santos 19 e Botafogo 18. Virando a tela, vamos lá, virando a tela, nós temos o Avaí com 18, Curitiba com 18, ó, também Atlético Mineiro, América Mineiro e Bragantino e Ceará também com 18, Atlético Goianiense e Goiás com 17, aí você vê o Goiás, né, primeiro na zona de rebaixamento, Cuiabá, Juventude e Fortaleza, esses são os times da classificação do Campeonato Brasileiro. Sendo o Campeonato Brasileiro, nós temos aí os próximos jogos da Liberta, vamos mostrar aí pra gente aí, ó, Atlético Mineiro e Emelec, ganhando dentro de casa, 1-0, tá beleza. Amanhã tem então Atlético Mineiro e Emelec, o Atlético Mineiro jogando dentro de casa, o Boca Juniors e Corinthians vai jogar fora de casa, tá perdido, tá frito. O Libertad e Atlético Paranaense vai jogar fora de casa. O jogo também, esses 3 jogos, né? Então, Atlético Mineiro e Emelec, Boca Juniors e Corinthians, Libertad e Atlético Paranaense. Corinthians joga que dia? Vai jogar terça-feira amanhã. Nossa, tá perdido, tá roubado.
tá na roça. Olha, se arrancar um Aí, empatezinho, eu costumo apostar no Cássio fazer a diferença nos pênaltis, né? O Palmeiras vai receber o seu Portinho, está classificado, tem mais jogos aí, produção? O Colón, na quarta também, contra o Talheres. O River Plate e Zé Sarsfield também na quarta. Flamengo e Tolima, na quinta-feira, Flamengo vai estar tranquilo. Estudiantes e Fortaleza vai ser lá fora, então quer dizer, vai ser um jogão. Vambora? Vambora, obrigado, né, cara? Valeu. Pode tirar da tela aí, Miguelito. Beleza, então, obrigado pelo carinho. Um grande abraço, está chegando a Raquel Tosi, trazendo o Jornal do Meio-Dia. E vem novidades essa semana aqui no SRC TV. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Obrigado, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus, né? Quero mandar um grande abraço para o Ricardo, que está nos assistindo. Elogiou muito o SRC TV ontem, a gente estava conversando e passou lá. Muito obrigado. O Claudião também tem um bar do Claudião aí, um grande abraço também. E o pessoal do Restaurante Sertanejo, um beijo no coração de vocês. Essa semana a gente vai dar uma passada, eu vou tirar aquele sarrinho do Manuel. Dependendo, até amanhã eu vou lá tirar um sarro, né? Depois da manhã eu já não posso tirar sarro, porque aí tem que segurar a bronca, né? Tchau, gente. Fica com Deus. Até lá.